Fala pessoal, beleza? Estou trazendo para vocês agora as soluções dos exercícios que a gente passou na última aula. Exercício do capítulo 2, estruturas de decisão. Beleza, o exercício 1 fala sobre faça um programa em C que leia dois valores numéricos inteiros e efetue a adição caso o resultado seja maior que 10 e apresentá-lo. Então, beleza, vamos lá. Aqui segue, pessoal, o mesmo princípio de sempre, né? A gente tem que fazer os includes. Aqui o método principal. E nessas condições, fala para somar um valor mais o outro, se caso for maior que 10. Beleza. Então a gente vai precisar de três variáveis. A número 1, número 2, a adição. E aí vai pedir o usuário para digitar, igual vocês viram nas outras aulas. Digitar o valor 1, depois o valor 2 e vai fazer a adição. Se uma adição é maior que 10, então mostre na tela. Simples assim. Beleza. O exercício 2, a qualquer dúvida, depois a gente vai tirando nos comentários, alguma coisa assim. Beleza? O exercício 2 é faça um programa em C que leia dois valores inteiros e efetue a adição. Caso o valor somado seja maior que 20, este deverá ser apresentado somando-se a ele mais 8. Caso o valor somado seja menor ou igual a 20, ele deverá ser apresentado subtraindo-se 5. Beleza. O princípio é o mesmo do exercício anterior. A gente vai precisar de três variáveis. Dentre elas, o valor 1, o valor 2 e a adição. Vai pedir o usuário para inserir o valor 1, depois faz a leitura do valor 2 e faz a adição. Se a adição é maior que 20, uma dica bem bacana. O que seria essa dica? Toda vez que vocês precisarem fazer uma condicional, sempre esse símbolozinho aqui, ó, ele vai ser sempre aberto para o maior. Então, vocês nunca vão esquecer. Se você quer comparar, se o valor A é maior que B, então vocês vão colocar a boquinha aqui aberta para o A. E aí, pessoal, esse vocês nunca vão esquecer. Então, se a adição é maior que 20, a adição recebe aqui, ó, a linguagem C tem essa terminologia. Isso aqui, essa adição mais igual 8, é a mesma coisa de eu pegar o valor da adição, a adição, né, na realidade a variável adição, receber o valor da adição mais 8. Mas quando eu faço dessa forma, a linguagem entende que eu quero somar o valor da adição com o número 8. Se não, então aqui, ó, se ele for menor, nesse caso, né? O que ele vai fazer? A adição vai receber adição menos 5. Então é a mesma forma como de cima. E aí vai printar na tela a adição. Beleza. O exercício 3, ele fala para fazer um programa que leia um número e imprima uma das duas mensagens. É múltiplo de 3 ou não. Como a gente faz em relação ao múltiplo de 3? Geralmente a gente faz quando a gente precisa da divisão com resto. Se existe divisão com resto, significa que, por exemplo, se eu dividir por 3 e o resto é igual a 0, então ele é múltiplo de 3. Então fica mais fácil a gente fazer dessa forma. Se vocês pesquisarem aí depois, vocês vão ver que quando a gente precisa pegar o resto da divisão, a gente sempre usa o porcento. Entendeu? Por exemplo, aqui, vamos lá então. Vamos no começo, né? A gente vai declarar uma variável inteira com o nome de num. Vai pedir o usuário para digitar o número. Vai fazer a leitura desse número, certo? E depois vai comparar. Se o número digitado aqui, né, que já está armazenado na variável num, o resto da divisão por 3, ou seja, se a gente dividir 3 por 3, o resto vai ser igual a 0. Se a gente dividir 3 por 2 ou por 6, por exemplo, a gente vai dar 0 também, o resto. Então aí a gente sabe que ele é múltiplo de 3. E aí, pessoal, que vocês vão ver aqui, ó, a gente faz essa comparação. Se o número é múltiplo de 3, vai mostrar nessa linha de condição aqui. Se não, a gente mostra na próxima linha. Certo? Qualquer dúvida, vai deixando lá também no grupo e a gente vai tirando de acordo com os
as dúvidas de vocês. Beleza. O próximo exercício fala que faça um programa que leia um número e informe que ele é ou não divisível por 5. Ou seja, o princípio é o mesminho do exercício anterior. Só que agora a gente vai trabalhar com 5, né? Antes foi com 3, tá vendo? Eles vão praticamente é o mesmo exercício, vocês vão mudar aqui só o número por 5, certo? O exercício 5 fala que faça um programa em C que leia um número e informe se ele é divisível por 3 e 7. Então a gente vai ter duas condicionais agora nesse exercício. A gente vai fazer, declarar a variável, pedir o usuário para digitar o número, e depois daí vocês vão fazer a comparação. E a comparação seria o quê? Se, né? O if aqui, se número, né? Divisão com resto por 3 é igual a 0. E, então, se você falar aqui, ó, e, porque aqui o exercício pediu, ó, 3 e por 7, e número dividido por 7, então, vamos colocar lá, é divisível por 3 e 7. E não é divisível por 3, se não é divisível por 3 e 7. Simples assim. No exercício 6, vamos lá. A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu uma linha de crédito para os funcionários estatutários. O valor máximo da prestação não poderá ultrapassar 30% do salário bruto, certo? Faça um programa em C que permita entrar com o salário bruto e o valor de prestação e informar se o empréstimo pode ou não ser concedido. Então vamos lá. Quando a gente precisa fazer uma divisão, e essa divisão, aliás, uma divisão não, uma porcentagem, a gente sempre tem que dividir o valor da porcentagem por 100. O que seria isso? A gente vai pegar aqui, ó, vai pegar 30, isola aqui o símbolo do porcento e divide por 100. O que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai andar as casas da vírgula e vai se tornar 30, vai virar 0,3, certo? Então 0,3 significa que é o mesmo que 30% daquele valor. É o mesmo que 1/3, né? 1/3 daquele valor. Isso mesmo. Então vamos lá. O que vai pedir? A gente vai declarar duas variáveis, salário e prestação. A gente poderia até colocar aqui esse exercício que seja uma variável double, né? Porque o salário geralmente nunca é exato, mas como o exercício não vai fazer tanta diferença assim, a gente pode deixar ela dessa forma. Beleza. A gente vai pegar aqui, ó, digite o salário bruto, vai fazer a leitura, digite o valor da prestação, e aí vai comparar se essa prestação pode ou não ser concedido o empréstimo ou não. Então a gente vai pegar o valor da prestação, vai verificar aqui se ele é maior ou igual, ou o salário é maior ou igual, tá vendo? Se ele é menor, né? No caso, se ele é menor ou igual ao salário, a porcentagem do salário. Para ver se aqui dentro desse parêntese, pessoal, o que está acontecendo aqui? Aqui dentro desse parêntese, ele está fazendo o cálculo de 30% do salário. Aqui dentro desse parênteses aqui, ó. Aqui dentro ele está fazendo o cálculo dos 30%. Ou seja, é aquela mesma regra da matemática. A gente precisa calcular o que a gente quer que calcula primeiro, a gente coloca entre parênteses. E aí a gente vai ter condição de o programa fazer o cálculo aqui dentro desse parênteses primeiro, para depois fazer a verificação se esse valor é maior ou igual ao valor da prestação. Se for, o empréstimo é concedido. Se não, o empréstimo não concedido. Certo? Beleza. O exercício 7. Faça um programa em C que lê o número e indique se o número está compreendido entre 20 e 50 ou não. Ou seja, a gente vai ver se esse número está entre um e outro. E como que a gente faz isso? Com a comparação de 2. Se fosse mais, a gente poderia fazer até de 2 ou 3, né? Mas a gente precisa fazer essa comparação assim, dessa forma. Vai perguntar se o número é maior ou igual a 20 e menor ou igual a 50. Se for,
ele está nessa linha do tempo entre 20 e 50, ele está entre 50. Se ele, vamos supor que ele é maior que 20, vamos supor que ele é 60, mas ele é maior que 50. Então, o número é menor que 20 ou maior que 50. Nesse caso, a gente colocar o 60 aqui, ele é maior que 50. E aí vai cair nessa outra condição aqui do fundo. Faça o programa em C, né, que leia um número de duas mensagens. Imprima duas mensagens, maior que 20 ou igual a 20. Na realidade, são 3 mensagens, né? Maior do que 20, igual a 20 ou menor do que 20. Então vamos lá, vai fazer a leitura. A primeira verificação, o número é maior que 20? Se for, ele já vai entrar aqui. Se não, se o número é igual a 20, tá vendo aqui, ó? A gente vai fazer uma comparação de igual. Tem algumas linguagens que a gente usa até 3 iguais. Quanto é 3 iguais? Quando ele é igual o valor e igual o tipo. Por exemplo, aí ele faz a comparação, por exemplo, às vezes, por exemplo, se o número for igual a 20, se a gente colocar o 20 entre aspas, teoricamente o 20 é um string, né? Lá em outras linguagens. Mas aí ele subentende, por exemplo, JavaScript subentende que o número 20, esse número 20, ele seja igual, dessa forma aí, com dois iguais. Agora, quando eu coloco 3 iguais, por exemplo, em JavaScript, aí ele tem que ser exatamente, se é string, se é inteiro, é inteiro. Nesse caso aqui da linguagem é uma comparação simples. Então, tá vendo? A gente tem uma comparação, se é tal, se não se é tal, se é número igual a 20, então aí dá a mensagem. Se não é nenhuma das outras alternativas de cima, imprima 20. Beleza. O exercício 9. Faça um programa em C que permita entrar com o ano de nascimento da pessoa e com o ano atual. O programa deve imprimir a idade da pessoa. Não se esqueça de verificar se o ano de nascimento informado é válido. Então, beleza, vamos lá. A gente vai fazer aqui. Então, a condicional, a gente vai ver se o ano é válido ou não, né? Então, vamos lá. A gente vai precisar de duas. Aqui pode ser inteiro, né? Porque não existe 1 ano e meio, 2 anos e meio. Então, vamos lá. Data de nascimento, ano atual. Aí vai pedir para o usuário digitar o ano de nascimento. E depois vai pedir para digitar o ano atual. Beleza. Então, já armazenou aqui as duas variáveis, né? Os valores. Aí vamos verificar. Se nascimento é maior que 0 e nascimento é menor ou igual ao ano atual, então quer dizer que o ano é válido, né? Então, vamos lá. E aí vai mostrar que a sua idade vai pegar o ano atual menos o nascimento. E aí vai mostrar aqui a idade. Se não, data de nascimento é inválido. Isso aqui é muito usado, pessoal, para a gente, em comparações simples, por exemplo, a gente cria uma rotina lá para validar o CPF. Na hora que a pessoa digitar o CPF, ele faz a verificação se o CPF é válido ou não e ele retorna. CPF inválido, por favor, digite um CPF válido. Quando a gente precisa fazer, por exemplo, algum cadastro. Inclusive, eu estava fazendo essa regra hoje ainda, em um sistema que eu estou desenvolvendo aqui, para a gente verificar. A gente criou o algoritmo, depois vocês podem até pesquisar aí, tem algoritmos em várias linguagens para validar o CPF. Tem uma lógica lá no cálculo do dígito verificador que retorna se o CPF é válido ou não. Só isso, né? Não vai verificar se o CPF que você digitou é o mesmo da pessoa. Faça um programa em C que leia 3 números inteiros e imprima os 3 em ordem crescente. Então vamos lá. A gente precisa fazer a leitura de cada número. Beleza. Então N1, N2, N3. Já foi armazenado aqui. Ó, se N1 é menor que N2 e N1 é menor que N3, teoricamente o N1 será o número 1. Aí a gente fez a primeira condicional.
Quando a gente faz essa condicional, nessa tipo de comparação aqui, automaticamente, se ele é menor que 2 e é menor que 3, então esse aqui já é o número 1. Então o número 1 a gente já achou. Agora a gente precisa achar quem vai ser o segundo valor, né? Porque o exercício pediu para imprimir-os em ordem crescente. Aí a outra condicional, tá vendo que tem como a gente colocar uma condicional dentro da outra? Se N2 é menor que N3, então a ordem está certinha. A ordem seria N1, N2, N3. Se não N2 é maior que N3, então vai ficar assim, N1, N3, N2, certo? Vamos lá, acompanha comigo. Se não, aí ó, aqui seria como se fosse o N1 é o número 1, o N2 é o número 2, seria a ordem crescente desse jeito, e o número 3, N3 é o número 3. Agora vamos partir para o princípio de que o 2 seria o 1, né? Então, se o 2 é menor que 1 e o 2 é menor que 3, então é a mesma lógica daqui de cima. Então, ficaria dessa forma, N2, N1, N3. Se o N1 o N1 é maior que o N3, vai ficar N2, opa, perdi aqui. Aqui, ó. N2, N3, N1. Beleza. Se não, a gente só compara quem é o maior e mostra aqui. Beleza, pessoal? Eu vou parando por aqui, para o vídeo não ficar tão longo. E aí, vocês corrijam aí. E a gente vai conversando lá no nosso grupo da sala lá. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!